Eu não sou palestrante, eu sempre digo isso. O que eu sei fazer e mal é a psicografia. Porque são eles que fazem, não é a Mayra. São os parentes de vocês que me procuram. Eu tenho todo o respeito por qualquer espírito, seja ele do grau evolutivo que for. Então, eles têm muita confiança em mim. E assim eu comecei. Eu sou do interior do Ceará, de uma cidade que só tem um quebra-mola. Na hora que passar por ele, dá adeus e volta. É só isso a cidade. São 8 ruas. E desde os 7 anos que eu me conheço por falar com os espíritos. Até então, eu não intitulava eles de espíritos porque eu não tinha conhecimento. Eram amigos como são hoje, só que desconhecidos meus. E eu tive muitos problemas, inúmeros problemas, principalmente com a minha família. A maior parte era evangélica e a outra parte era católica. E era numa época que era mais difícil. Hoje em dia, a gente já encontra cristãos. A gente já não se divide tanto, né? Encontra-se cristãos. E naquela época eu aprontava muito. Eu fui uma menina muito danada, muito, muito impossível. E hoje eu sei que não foi só por mim. Eu fazia tudo o que eles mandavam. E tudo que eles mandavam era ruim. Porque minha mãe ficava naquela... essa menina tem alguma coisa errada. Porque ela dizia que eu previa algumas coisas que ia acontecer. E ela era professora de matemática, eu me lembro. E ela dava aula para a sala de primeiro, segundo e terceiro científico. Como não tinha com quem me deixar, ela me levava. E era dia de prova. E eu ficava rondando ali entre os alunos e ela aplicando a prova. E era probabilidade, na época era probabilidade. Eu estava na segunda série, né? E eles estavam no segundo científico. E eu me lembro que eu comecei a passar a resposta das provas, porque alguém foi me falando e eu fui passando. E chegou uma hora que eu sentei atrás dela, e ela corrigindo as que ia entregando, e eu fui anotando no quadro negro com giz. E as pessoas copiaram, e todo mundo tirou 10. Só que, de repente, ela olhou para o quadro, e olhou para mim, eu acho que ela pensava, o que é que eu faço com essa menina? Eu não sei mais. Falava, mãe, eu não sei, só me disseram. Vai para casa agora, você estragou a prova. Ela teve que dar 10 para todo mundo. Não tinha o que fazer mais ali, né? E assim foram 1000 coisas. Minha irmã sofreu muito comigo. Minha irmã sofria porque eu tinha muito ciúme dela com o namorado. Tinha um ciúme da minha irmã, ela já mocinha, bonita. Eu entregava todos os namoros dela para o meu pai. Eu sabia o nome, o lugar que ela estava. E tudo isso eles me contavam, né? Então, minha família meio que sofreu também com isso. E eu me lembro um dia que era aniversário de 15 anos da minha irmã. E eu queria ter 15 anos, mas eu tinha 10, né? E minha irmã toda recebendo as pompas, o vestido. E tinha um amiguinho meu que eu contei na outra palestra, que era o César, ele dizia assim, olha como ele era. Ele dizia, só tem um jeito de acabar com a festa de 15 anos. Se manchar o vestido dela com groselha, não sai. Eu pensei, hoje tem duas coisas, ou eu apanho, ou não sei. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Isso eu não vou fazer. Não, faz, é engraçado, sua mãe lava. E estava em cima do negócio. Olha, eu não contei conversa. Eu peguei o suco de groselha e fiquei passeando ali na cama, jogo, não jogo. Jogo, não jogo. E aí até que veio um outro e falou assim, não faz isso não. Não faz isso não, porque sua mãe vai te colocar de castigo. Só que alguma coisa aconteceu, eu tropecei na cama, eu já não ia mais jogar. Sujou o vestido, a cama, os presentes. Foi um negócio assim surreal. A sorte é que minha mãe era um vestido que era para dançar a valsa e outro para continuar a festa. Então, ela descartou um vestido e ficou a festa toda. Mas até hoje, minha irmã tem 35 anos. Até hoje, ela olha para mim e diz isso. Meu vestido de 15 anos. E eu não consigo explicar. Na época, eu não conseguia explicar que alguém me mandava. Eu era muito pequena, muito. E aprendi várias músicas. Eu até brinco com o Jovelino, quando a gente está em algum lugar. Porque todas as músicas que eu sei hoje são de Newton César, Bartol Galeno, Valdir Soriano. Então, eu não tinha como aprender essas músicas pequenas, porque não era da minha época, mas eu aprendi e passei a gostar, porque eles me ensinavam. Eu aprendi a ler e escrever com 4 anos. Então, também alguém teve que me ensinar. Ninguém sabia explicar de onde é que tinha meu apelido Lê, até que me explicaram. Alguém me ensinou a ler. Quem foi? E minha vida foi essa. E eu passei uma fase da adolescência muito difícil, que eu escolhi ir para a religião da minha mãe,
que era uma igreja que eu até hoje tenho muito amor por essa igreja, frequento o culto. Eu sempre falo lá no centro que eu não me intitulo espírita, minha doutrina é espírita. A minha religião são todas, eu sou cristã. Eu tenho um extremo respeito por toda e qualquer religião e sempre digo, ninguém precisa deixar de professar a fé para ir para o espiritismo. Você pode continuar sendo católico, frequentando sua missa, seu culto, sabendo que existe uma realidade além daquilo ali. E que a doutrina espírita é que prega amor, perdão e caridade. E isso aí a igreja de qualquer um vai pregar. Então eu sempre digo, eu sou cristã, eu tenho todas as religiões. Para vocês terem noção, no nosso centro, ultimamente tem dado em média 300 pessoas. Lá é um centro também considerado pequeno, né? Se comparado à comunhão, se comparado a alguns centros maiores lá. E está enchendo, graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque quando enche eu recebo um monte de doação, né? Então, a maioria lá, a gente sempre faz uma entrevista, a gente sempre procura saber, 70% não são espíritas, são evangélicos e católicos. O nosso centro é muito procurado, porque não há acepção lá. Então, eu sempre quis ter uma religião, e eu escolhi ter uma religião naquela época que era ser evangélica. E professei minha fé assim, e foi muito bom. E eu frequentava, mas eles não me deixavam em paz, né? Então, eu estava lá na igreja, e eu aprendi uma coisa na igreja assim, que são as revelações. Porque o evangélico, ele tem revelações. E eu aprendi que se eu dissesse para você, olha, fulana, eu tive um sonho, eu sonhei que fulana vinha. O sonho, as pessoas têm a tendência a acreditar e não se assustar. Porque eu aprendi que quando eu falo, de uma vez, as pessoas se assustam. Sejam elas espíritas ou não. Então, naquela época eu aprendi isso. Então, eu fiz as cartas, eu continuei escrevendo minhas coisas, no computador também, anotando, e eu dava os recados. Mas eu dava os recados em tom de revelação, de sonho. Alguns recados que eram mais para precaver uma pessoa, eu dava em tom de revelação. Eu sonhei, e assim as pessoas foram me recebendo. Até que começou a acontecer muitas coisas estranhas já na minha fase adulta. Eu fui para Brasília, eu passei um processo de adolescência muito difícil, minha família custou a acreditar, eu comecei a falar coisas que não eram legais, assim, legais no sentido de, por exemplo, eu tive uma tia que teve um câncer, e o câncer já estava num estágio que era de estômago, e eles fizeram a cirurgia, abriram ela para poder retirar o tumor. Mas não conseguiram tirar o tumor porque a veia estava passando por dentro do tumor. E mandaram fechar de novo porque não tinha. Ia matar ela, mas não ia. E a família falou para ela que a cirurgia tinha sido feita. E assim ela desencarnou, achando que a cirurgia tinha sido feita e tinha sido bem sucedida. E eles, automaticamente, o espírito veio e me contou que não tinha sido feita a cirurgia. E eu falei para o meu pai, não foi feito, não foi feito. E eles começaram a assustar e não souberam como fazer. Então, eu sofri muito, muito, muito até chegar na porta do espiritismo. Mas minha mãe sofreu mais, porque eles faziam cada coisa com a coitada da minha mãe. Aí minha mãe dizia, você sempre coloca a culpa em alguém que fala com você, a culpa é sempre de alguém. Mas era mesmo. Minha mãe fazia bolo e botava o bolo para assar. E tinha o César, ele dizia assim, coloca só um pouquinho de farinha, porque o bolo estava ainda lá assando, né? Quando eu botava a farinha, o que é que o bolo fazia? Murchava, secava. Quando minha mãe via, estava solado. E eu estava lá, né? Eu sempre lá. E a pessoa, ela não via a outra pessoa e eu... Então, eu fiz muito disso com minha mãe, tadinha, também. Ela sofreu um pouco também. E aí, eu vim embora para Brasília. E passei anos ainda... E conheci o meu marido, que é o Cláudio. E o Cláudio já era espírita desde criança. E eu comecei a conversar com ele quando a gente começou a namorar, que eu disse a ele que era um sonho, claro, eu sempre dizia que era um sonho, que eu tinha o mesmo sonho todos os dias, que uma senhora aparecia, e ele falou assim, eu acho que você é médium. Eu sabia nem lá o que era médium, né? Falei, se isso for ruim, já comecei a pensar... E começou um processo deles, quando eu descobri o espiritismo, eu fui ler, eu fui estudar, e começou um processo meio obsessivo em relação a mim.
Estava contando para ele esses dias que no dia que eu descobri que ele falou que eu era médium, eu estava andando no meu serviço, trabalhava no ministério, e eu estava andando pela rua e vinham 4 cachorros, os cachorrinhos vira-lata de rua mesmo. E o Espírito começou a tanger eles para me acompanhar. E eles começaram a me acompanhar e eu fui andando e eles junto, e eles me acompanhando no carro, e o Espírito do lado. Eu falava, por favor, não faz isso, está todo mundo olhando. Você precisa estudar. Não, não faz isso. E os cachorros começaram a latir. E nisso, seu Jesus era o cara que lavava meu carro. Viu essa discussão toda entre eu e ninguém e os cachorros, né? Eu, ninguém e os cachorros. Então, o seu Jesus dizia, você está bem? E eu estou aqui brigando. Por favor, não faz isso. E o cachorro latindo, vindo para cima de mim. Seu Jesus, eu vou chamar o bombeiro, você não está bem. Calma, seu Jesus, não chama não, eu estou bem. E assim eu passei esse processo, até que descobri o Espiritismo e comecei a lidar com isso de outra forma. No início, não fazia cartas, não me sentia preparada para isso. Mudaram o meu mentor, que hoje é o Daniel, Inácio Daniel, que me acompanha e acompanha todos os projetos do centro. E tem um outro mentor que acompanha o trabalho específico da psicografia.